Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus. Meus irmãos, iremos estudar hoje, certo? A lição de número 3, onde fala sobre ciúme, certo? O mal que prejudica a família. O nosso textuário diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, né? Tiago, capítulo 3, versículo 16. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a nossa verdade prática diz o seguinte, né? O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. A nossa leitura bíblica em casa, meus irmãos, está lá em Gênesis capítulo 37, versículo do 1 ao 4, depois 11, 18, 23, 24 e 28, certo? Uma lição muito boa. Vamos lá, meus irmãos. Nós vemos aqui, como a lição fala aqui, meus irmãos, olha aqui, espírito faccioso, certo? O espírito faccioso é um espírito revoltoso, rebelde, certo? Então, onde há revolta e rebeldia, não há paz, certo? Olha aqui, meus irmãos, o ciúme, certo? O ciúme é uma obra da carne, né? Como nós podemos ver lá em Gálatas capítulo 5. E o ciúme desperta a fúria. Se nós lermos aqui, Provérbios capítulo 6, versículo 34. Vamos ver aqui, meus irmãos, Provérbios, certo? Provérbios capítulo 6, versículo 34, diz o seguinte: porque furioso é o ciúme do marido e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que furioso é a fúria. Nós vemos aqui, certo? Uma emoção é uma emoção carnal. Nós podemos dizer aqui 1 Coríntios capítulo 3, certo? 1 Coríntios capítulo 3, nós podemos ver aqui 3:3, diz assim, olha: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aqui na verdade ele faz uma pergunta, não é isso? Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado, né? Então, o ciúme também gera inveja, certo? Na verdade, a inveja gera o ciúme, certo? E como se resguardar, meus irmãos, nós podemos ver aqui Filipenses capítulo 4, certo? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim, olha: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que nós precisamos se apegar à palavra de Deus. Vamos lá, meus irmãos, olha aqui, olha. O ciúme, certo? Como é trata a lição de hoje, o ciúme, ele é um sentimento de insegurança, certo? Uma pessoa que tem ciúme, na verdade, meus irmãos, todos nós temos ciúme, todos nós temos inveja, todos nós temos orgulho, certo? Há um pouco dessas obras da carne dentro de nós, certo? Só que, meus irmãos, quando nós buscamos a Deus, nós controlamos esses sentimentos, certo? Para que ele não fuja, não fuja do controle. Quando ele fuja do controle, meus irmãos, aí nós não podemos controlar mais. Por isso, meus irmãos, que praticando as obras, os frutos do Espírito, nós iremos controlar, certo? Já que o autocontrole é uma obra, é algo bom, certo? É algo que deve haver na vida do cristão, o autocontrole, certo? Então, quando nós buscamos a Deus, nós podemos controlar, certo? Esses sentimentos, essas emoções, para que eles não floresçam, certo? No caso do ciúme, da inveja, do orgulho, da soberba, isso há um pouco dentro de nós, desses pensamentos. Então, o ciúme é um sentimento de insegurança, de difícil compreensão, certo? Provocado pelo medo de perder algo, certo? Ou alguém, certo? Então é um sentimento. Nós vemos aqui que olha aqui, o crime motivado por paixão, certo? Hoje na sociedade, né, existe assim, olha, o crime motivado por paixão ou emoção é chamado de crime passional. É aquele crime, quando um cônjuge, né, o homem ou a mulher mata o outro, né, por ciúme, né, por paixão, né? Então, meus irmãos, é chamado de crime passional, certo?
Olha aqui, o ciúme, certo? Quando passa do limite, se torna uma emoção reprovável, certo? Se torna uma emoção reprovável, certo? E o ciúme não é uma prova de amor, certo? O ciúme não é uma prova de amor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o amor, ele é benigno, certo? Benigno é coisa boa, é bom, certo? O amor é benigno. O amor não é invejoso, certo? O amor não é invejoso. O amor não é leviano, certo? Sabe que leviano significa irresponsável. Então, meus irmãos, o amor não é leviano, né? 1 Coríntios capítulo 13, eu botei aqui 13, é 13, capítulo 13, versículo 4. Então, o amor é benigno, não é invejoso. O amor não é leviano, certo? Leviano significa irresponsável. Meus irmãos, no primeiro capítulo aqui fala sobre a falha no tratamento dos filhos. A lição ela vai se apegar nas falhas de que personagens cristãos, personagens bíblicos cometeram, certo? No primeiro tópico do capítulo 1 fala sobre a preferência. Nós vimos aqui, meus irmãos, que José, certo? José era o 11º filho de Jacó, certo? 11º filho de Jacó e o primeiro filho, certo, com Raquel, a esposa amada, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, Jacó com Leia, ele teve 6 filhos e uma filha, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, que no início, né, do casamento Raquel era estéril, certo? Era estéril. Depois de muito tempo, meus irmãos, eles buscam a Deus, certo? Até que Deus permite, meus irmãos, que ela venha ter um filho, e ela teve um filho que colocou o nome José, certo? Que em hebraico é chamado de Iosep, podemos ver aqui, certo? Iosep, ou Iosep com H, certo? Que significa que ele acrescente, certo? Gênesis 30, 24. Ele torna-se o filho favorito, né? Porque era filho da sua velhice, certo? Porque era um filho obediente, certo? Ele se torna um filho favorito, certo? Olha aqui, na caravana, quando eles ainda eram pequenos, né? Jacó estava voltando para a região de Canaã e ali vai se encontrar com Esaú. Ele divide as caravanas na parte mais segura e coloca Raquel e José, certo? Então na caravana ficou no lugar mais seguro, certo? Ele era pastor junto com seus irmãos, certo? Depois foi vendido por 20 moedas, certo? 20 moedas de prata. Ele foi vendido aos ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Descendentes de Ismael, que Ismael era filho de Abraão e de Agar, certo? E também os midianitas. Midianitas eram descendentes de Abraão, com Quetura, né, que era da descendência de Midian, certo? Então, meus irmãos, só para nós termos uma ideia, certo? Aqui só apenas uma introdução, aqui comecei o capítulo 1 e vamos dar prosseguimento aqui na outra parte. Meus irmãos, agora voltando à outra parte aqui, nós vemos aqui, meus irmãos, que Jacó, certo, amava José. Nós podemos ver aqui 37, versículo 3, certo? E José delatava as más ações, certo, dos seus irmãos. Então, tudo que os irmãos de José faziam de errado, né, o pai perguntava e ele respondia, ele delatava, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que José era um filho obediente e os irmãos de José eram os filhos desobedientes, né, a Jacó, certo? Porém, meus irmãos, Jacó, certo, Jacó não, certo, poderia demonstrar essa preferência por José, certo? Não poderia demonstrar essa preferência. Nós vemos aqui, meus irmãos, por quê? É papel, certo, dos pais, certo, ajudar no desenvolvimento dos filhos, certo? Então, meus irmãos, os filhos precisam ser desenvolvidos pelos pais. É os pais que desenvolvem o ensino dos filhos, certo? Muitas vezes nós vemos aí pais que deixam esse desenvolvimento para escolas, para outros, mas o desenvolvimento, meus irmãos, não é, do filho não é somente físico, não é somente suprir com as necessidades físicas, né, com alimento, né, levar para o hospital quando precisar, ou ir no dentista, não. O desenvolvimento também do caráter, né, também depende dos pais, certo? No segundo tópico aqui, meus irmãos, no capítulo 1, fala sobre o ciúme em meio à preferência. Então, ciúme é em preferência. Nós temos aqui, meus irmãos, que Jacó, ele pretendia dar, certo, a bênção da primogenitura a José, certo? Nós vimos aqui, certo? Nós podemos ver isso na capa de várias cores, certo? A primogenitura deveria ser de Rúben, certo? Porém, Rúben era um filho desobediente, né?
não obedecia ao pai. E a própria Bíblia nos ensina, nos mostra que Rúben, ele se relacionou com Bila, né? Isso que era uma das concubinas de seu pai. Então, por isso também ele não poderia receber a primogenitura, né? Que ele prometeu um erro grave, certo? Nós vemos aqui. No terceiro tópico aqui da lição, fala sobre a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Então, a inveja nos deixa cegos, certo? Nós vemos aqui que os sonhos de José eram tidos por seus irmãos como uma provocação, certo? Então, os irmãos, quando ouviam os sonhos de José, eles recebiam como uma provocação, né? Nós vemos aqui nos molhos de trigo, né? Que ambos estavam no campo ali, e os molhos de trigo, né? Que é aqueles feixes de trigo, dos seus irmãos se prostravam diante do feixe de José, e o de José estava no meio, certo? Nós podemos ver aqui também nos corpos celestes, certo? Nós vemos aqui que a lua, o sol, as estrelas se prostravam diante de José, né? Então simbolizava aqui os pais e os irmãos dele, né? Versículos 5 ao 9, certo? Nós podemos ver aqui. Então, meus irmãos, os sonhos de José, certo? Era uma mensagem profética, né? Era Deus revelando a José o que iria acontecer no futuro, certo? Ele se tornaria vizir, certo? Vizir ao governador do Egito, né? Nós podemos ver aqui Gênesis 41, do 41 ao 43, certo? Então, meus irmãos, os filhos sempre são de uma dádiva divina, certo? Salmo 127, versículo 3. Mas vamos ler aqui, meus irmãos. Salmo 127, no livro de Salmos 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Nós podemos ver aqui também Provérbios, capítulo 22, versículo 6. É bem conhecido, né? Instrui o menino no caminho em que se deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Então, meus irmãos, o papel dos pais é desenvolver os filhos, né? Provérbios 22, 6. Nós podemos ver aqui, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos, no terceiro tópico, no segundo capítulo aqui, fala sobre o ciúme como causa de conflitos. O ciúme causa conflitos. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Jacó dá uma túnica de várias cores a José. Certo? Aqui, olha. Porém, meus irmãos, aquele momento não era o momento de Jacó, certo, dar a túnica a José. Certo? José ainda era jovem, né? Era imaturo. Nós vemos aqui, meus irmãos, que as roupas tradicionais tinham no máximo de uma a duas cores, certo? E a túnica colorida dava uma posição de destaque a José, versículo 37:3. Nós vimos aqui, quando ele recebeu a túnica de várias cores, os irmãos de José viram a preferência de seu pai pelo seu irmão mais jovem, certo? E no segundo tópico, no capítulo 2, fala sobre o conflito familiar. Os irmãos de José deram desobedientes, José era inocente. Porém, José, ele era inocente, mas também ele era imaturo, certo? E inexperiente. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que ele delatava os irmãos quando o pai dele perguntava. Se ele fosse um pouco maduro, certo? E mais experiente, ele não ia desobedecer ao pai, muito menos mentir para seu pai, mas também ia tomar um jeito para evitar entrar em conflito com seus irmãos. Então, meus irmãos, nessa época que Jacó deu a túnica a José, nós podemos ver aqui, meus irmãos, que não era o momento de dar aquela túnica a José, se deveria esperar mais. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já vamos iniciar a outra parte aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando a outra parte aqui, nós vemos aqui, meus irmãos, que tudo isso, né, toda essa preferência pelo irmão mais novo, né, tudo isso alimentou o ciúme dos irmãos de José, certo? Por quê, meus irmãos? Porque a inveja, certo? Porque a inveja produz rivalidade, certo? Entre irmãos, entre pessoas, entre vizinhos, entre amigos, certo? Então, meus irmãos, a inveja, ela tem que ser sufocada dentro do nosso ser para nunca mais querer florir, querer crescer, certo? Não podemos deixar a inveja criar raiz, certo? Nós vemos aqui que o ciúme vem do egoísmo, certo? E alimenta o ódio, certo? E o rancor. Então, meus irmãos, tudo isso é obra da carne. E aqueles que praticam as obras da carne, meus irmãos, não herdarão o reino dos céus. Por isso, meus irmãos, que nós só vencemos as obras da carne se nós nos esforçarmos para praticar o fruto do Espírito, certo? Por exemplo, longanimidade. Quem é longânimo, certo? É paciente,
certo? Quem é paciente é tardio em se irar, certo? Então, meus irmãos, quando nós nos esforçamos para praticar, certo? Os frutos do Espírito, nós sufocamos as obras da carne. Glória a Deus. Meus irmãos, no terceiro tópico aqui do capítulo 2, fala sobre o ciúme, ele cresce, certo? Como diz aqui, né? O ciúme, a extensão do ciúme. Nós vimos aqui, meus irmãos, que o ciúme, certo? O ciúme contamina a vida conjugal, certo? Contamina as boas amizades, contamina a vida profissional, certo? Onde o ciúme impera, certo? Há inimizades e desconfiança, certo? Ou seja, não tem paz. Agora, olha aqui, olha, todos nós temos um pouco de ciúme, certo? Mas existe um abismo entre o autocontrole e o descontrole, certo? Então, meus irmãos, todos nós, como já falei aqui, todos nós temos um pouco dessas obras carnais dentro de nós, até porque, meus irmãos, nós somos seres humanos, nós ainda estamos na carne, certo? Agora existe um abismo entre o autocontrole, certo? Quem pratica o fruto do Espírito, certo? Tem autocontrole sobre as obras da carne, sobre a inveja, sobre os sentimentos, certo? Quem não pratica o fruto do Espírito é uma pessoa que não consegue controlar as suas emoções, as suas ações. Então é uma pessoa descontrolada. Então, meus irmãos, existe um abismo entre o autocontrole e o descontrole, certo? Olha aqui, e o ciúme, ele gera ódio, certo? E até mesmo o desejo de matar. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, que os irmãos José, certo? Intentaram matar ele. Até que Rubem, que era o filho mais velho, ele teve que intervir, certo? Junto com Judá, né? Aí eles preferiram vender. Rubem não queria que os irmãos matassem. E o Judá deu a ideia para vender ele, para não ter que matar ele, para os irmãos não matarem ele. Então, meus irmãos, o ódio também pode gerar o desejo de matar, certo? Então, o ciúme, ele é fruto da inveja, certo? A Bíblia diz, meus irmãos, que a inveja é a podridão, podridão dos ossos. É como se fosse uma podridão dos ossos. Olha aqui, a dor de não ter algo, certo? E sentir o dono e o medo de perder algo. Então isso é a inveja, meus irmãos. Então nós temos que sufocar esses tais sentimentos. No terceiro capítulo aqui, meus irmãos, fala sobre os males do ciúme, né? Os males do ciúme. Olha aqui, meus irmãos, túnicas, certo? Túnicas. Todos tinham uma túnica, certo? Todos tinham, certo? Geralmente era de uma, certo? Ou duas cores no máximo. Só que a túnica utilizada por José, certo? Também chamada de túnica talar, certo? Era nobre, porque ela era de várias cores, certo? Geralmente as túnicas normais, mais simples, eram feitas de linho grosso. Já as outras túnicas eram utilizadas de tecido melhor, certo? Então a túnica utilizada por José era nobre e representava liderança, certo? Representava autoridade, certo? Trazia uma visão de nobreza, certo? De nobreza. Nós vemos aqui, meus irmãos, por quê? Porque certas cores só a realeza, as pessoas da realeza, né? As famílias reais, as pessoas mais ricas usavam. Por quê? Porque muitas cores eram caras. Por exemplo, o carmesim, certo? A escarlata, né? Que muitas pessoas nobres usavam essas cores avermelhadas, esse tom avermelhado. E tinha ainda a púrpura, certo? A púrpura tinha vários tons, mas a púrpura mais cara era aquela com tom arroxeado, de um tom roxo, né? E também tinha a púrpura chamada púrpura tíria, que ela era extraída de um molusco, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, eu creio que era de um molusco agora, se não me engano. Então nós vemos aqui, meus irmãos, e a utilizada por José era de mangas longas, certo? E ficava abaixo do túnica das pessoas que trabalhavam no pesado, era chegar no máximo no joelho, certo? E as mangas eram curtas porque as pessoas iriam trabalhar de uma forma mais braçal, então a túnica tinha que ser mais curta. Já a túnica das pessoas que estavam na liderança, certo? Elas eram geralmente de mangas mais longas e ficavam abaixo dos joelhos, porque geralmente as pessoas, quando estavam usando a túnica, não iam trabalhar num trabalho braçal mais forte, certo? No primeiro tópico aqui do capítulo 1, né? No segundo, na verdade, né? Fala sobre o ciúme,
entre o povo de Deus, certo? Nós podemos ver aqui, certo? Olha aqui no Novo Testamento nós vemos a inveja dos saduceus por Jesus, certo? E essa inveja, ela foi gerada, certo? Pela inveja que eles tinham de Jesus, porque os saduceus, os fariseus, né? Todos aquele povo ali, eles estavam perdendo prestígio diante do povo, porque Jesus tinha palavras de vida, fazia milagres, operava maravilhas, e eles não conseguiam fazer isso, porque eles estavam cheios de todo mal, certo? Então, meus irmãos, todos nós, como eu já falei aqui, temos um pouco de obra carnal dentro de nós. Muitas vezes nós temos um pouco de inveja, muitas vezes nós temos um pouco de ciúme, de ódio, certo? As pessoas falam, geralmente as pessoas têm no ditado popular, as pessoas dizem assim, quando a inveja é boa, né? Boa. Ah, é uma inveja branca, né? Só que não existe inveja boa, meus irmãos. Agora vamos lá, meus irmãos. Todos nós temos isso. Agora tem um porém. Quando nós ouvimos, certo? Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, aos conselhos bíblicos, certo? Fica mais fácil, certo? Fica mais fácil de controlar, certo? Então, meus irmãos, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, vou repetir, quando nós praticamos os frutos do Espírito, fica muito mais fácil controlar as obras da carne, certo? É aquela questão aqui do autocontrole versus o descontrole. Quando nós praticamos os frutos do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, nós podemos controlar, nós recebemos poder para controlar as obras da carne, certo? Para que ela não fuja do controlável, do nível controlável. Até porque, meus irmãos, não existe um nível aceitável. Quanto menos das obras carnais, melhor para nós. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, certo? E já iremos finalizar essa lição. Meus irmãos, agora finalizando aqui a lição, meus irmãos, nós vemos aqui, olha, vencendo o ciúme, certo? Como é que eu posso vencer o ciúme? Nós podemos ver aqui, meus irmãos, Filipenses 4:8, como nós já lemos, é tudo aquilo que é de boa fama, é tudo aquilo que é justo, aceitável, nisto pensai. Então aqui, meus irmãos, Filipenses 4:8, perdão. E aqui, se nós viemos aqui em Provérbios 4, certo? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Certo? Amém, meus irmãos? Então devemos se apegar ao Senhor. Olha aqui, meus irmãos, como é que nós podemos vencer o ciúme? Nós temos aqui, meus irmãos, que a Bíblia diz, certo? Lá em Gálatas, né, que é uma luta contra a carne e contra o espírito, certo? Aí vem, meus irmãos, aquela pergunta. Desses dois aqui, meus irmãos, quem vence? Certo? Já que é uma luta entre a carne e o espírito. Quem é que vence? Nós vemos aqui, meus irmãos, quem é que vence? Nós vemos aqui que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, certo? E ambos para que nós não venhamos fazer a vontade de um ou de outro, certo? Mas nós vemos aqui, meus irmãos, como é que eu posso sufocar, certo, a carne, certo? Praticando, vou botar aqui, como eu já falei aqui, olha, praticando, certo, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, certo? Lá em Gálatas capítulo 5, certo? Então, ou seja, é a carne contra o Espírito. Quem é que vai vencer, meus irmãos, como eu coloquei aqui, certo? Quem é que vence? Aquele que eu alimentar mais. Quem é que vence? Certo? Quem eu alimento mais. Então a resposta é Então quem é que vence, meus irmãos? Aquele que eu alimento mais. Quem eu alimento mais. Essa é a resposta, certo? Se eu alimento a carne, meus irmãos, então vai imperar. Como é que eu alimento a carne? Com os frutos, com as obras da carne, né? Prostituição, impureza, idolatria, né? Prostituição, né? Adultério, né? Maus pensamentos, né? Impureza, certo? Quando eu pratico essas coisas, eu estou alimentando a carne. Quando eu alimento a carne, meus irmãos, eu estou pecando. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte, certo? Porém, meus irmãos, se eu alimento o Espírito, praticando os frutos do Espírito, meus irmãos, eu vou prevalecer sobre a minha carne, certo? Quais são os frutos do Espírito? Longanimidade, amor, mansidão, certo? Gozo, paz. Então, meus irmãos,
contra essas coisas não há lei. Então só venço a carne se eu alimentar o espírito. Glória a Deus. Olha aqui, meus irmãos, outra coisa. Só há qualidade de vida, certo, com Deus, certo? Então só há qualidade de vida com Deus, certo? Olha aqui, e o ensino bíblico é o único antídoto para todo mal, certo? Porque é através do ensino bíblico que nós conhecemos a mente de Deus, certo? Olha aqui, meus irmãos, o que é que pode atrapalhar na vida conjugal, né? Dívidas, desconfiança, grosseria, certo? Mas como é que nós podemos vencer o ciúme? Só há um jeito, né? Gálatas capítulo 5, versículo 16. E não cumprireis a concupiscência da carne. Esse é o único jeito de eu vencer a carne, de eu vencer as obras carnais, as obras da carne, né? E não cumprireis a concupiscência da carne. E o que é concupiscência? Vem do grego epitimia, certo? Que é o anseio por tudo aquilo que é proibido. É um forte desejo sem limites, certo? É um desejo desenfreado, certo? E o que é vanglória, meus irmãos, já que a lição fala sobre ciúmes, o que é vanglória é a exaltação dos próprios méritos, certo? Então, meus irmãos, que nós vamos se apegar no Deus, em Deus. Nós vimos aqui, meus irmãos, que a predileção, né, dos filhos de Jacó, né, que ele preferia, né, amava mais, né, a José. Nós vimos que isso despertou o ciúme entre os irmãos, certo? José era inocente, porém era imaturo e inexperiente, certo? Então nós vimos aqui, meus irmãos, que José, por ser muito jovem, não soube lidar com as lições ali, né, delatava todos os problemas dos irmãos dele ao pai, certo? E tudo isso gerou grandes conflitos, meus irmãos. Mas o interessante, meus irmãos, é que José era fiel a Deus, certo? E o interessante, meus irmãos, é que Deus interveio nessa história para que nenhum mal viesse a acontecer, nenhuma tragédia viesse a acontecer, meus irmãos. E eu digo isso, meus irmãos, serve de exemplo para mim e para você, né? Que nós viemos pedir a Deus, certo? Que nós viemos clamar a Deus para que Deus venha intervir, meus irmãos, na minha e na tua história, para que tragédias como essa não venham a acontecer. Amém, meus irmãos? Então, o que nós podemos fazer, meus irmãos, nós não podemos se vingar, certo? Nós não podemos se vingar, nós não podemos matar, nós não podemos, meus irmãos, fazer coisas que firam a palavra de Deus. Mas o que nós podemos fazer, meus irmãos, é sermos justos, praticarmos a justiça, andar na verdade, meus irmãos, e principalmente chamar a Deus, meus irmãos, convidar o Senhor, clamar a Deus para que Ele também venha intervir, meus irmãos, na minha e na tua história. Paz do Senhor e até a próxima lição.